Gálatas capítulo 6, versículo 4, diz assim o texto: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então tudo aquilo que a gente vai ter que fazer, a gente não faz em referência ao outro. Você não sabe se você está indo bem, porque você está melhor do que o outro. Você tem que comparar a sua atuação com o seu potencial, porque às vezes você está melhor do que o seu vizinho, mas você está a 1/3 do potencial que Deus deu para você. Então nunca se compare para saber se você está bem ou mal com o outro, mas consigo mesmo. Versículo 5: pois cada um deverá levar a sua própria carga. E o que está sendo instruído na palavra são vocês que recebem a instrução da palavra. Partilhe, compartilhe, deem, retribuam todas as coisas boas com quem o instrui, que somos nós, os pastores e servos dessa igreja. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois os que semeiam, isso também colherá. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Se você é uma palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Senhor, me ajuda a trazer clareza nesta palavra. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja da Galácia, uma igreja e uma mensagem cristã relativamente nova. E já no início, as cartas que Paulo escreve a essas igrejas é para poder exortar e consertar alguns erros. Porque já que eles estão novos na fé, reiteradas vezes os apóstolos precisam defender a fé que foi instruída e criada. Nesse caso, eles estão se esforçando para poder proteger a contaminação da mensagem do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque existiam novas doutrinas que estavam sendo inseridas, mas o maior problema que a igreja da Galácia vivia era porque as pessoas estavam de alguma forma se retraindo, voltando, retornando para as práticas antigas. Então o apóstolo Paulo, quando ele começa a pregar, ele fala assim: não precisa fazer circuncisão, não precisa guardar um dia específico, isso era no tempo da lei, isso é um pouco para os judeus, mas nós estamos vivendo uma nova aliança. Então quando ele prega, quando ele viaja, quando ele escreve cartas, ele está tentando manter pura a fé cristã. E isso é verdade nos dias de hoje. Se a gente lê essas cartas, elas não servem apenas para aquela igreja, elas servem para a igreja nos dias de hoje. Porque nós, nos dias de hoje, também pelas pressões e pelo cenário que nós vivemos, que veio ontem aqui na Santa Ceia, o pastor Ribeiro pregou sobre cenários. Ele fala, os cenários externos também atribuem pressão para a igreja. E quando a gente cede à pressão externa, a gente começa a trocar, a mudar, a mesclar, a se conformar com o mundo. Nós mudamos a nossa cosmovisão. A igreja precisa ter uma lente cristã, bíblica. Tudo que nós vemos aqui precisa passar pela lente da Bíblia. Então a gente não pode flexibilizar os nossos princípios. A gente não pode relativizar a nossa conduta moral para incluir pessoas do mundo. Porque se a gente faz isso, é o mundo que está alimentando a nossa fé. Porque nós somos o que nós comemos. Se o mundo alimenta a nossa fé, nós vamos nos tornar parecidos com o mundo. Se nós comemos do banquete do que o mundo tem para oferecer, nós nos tornamos parte dele. Se nós buscamos nos formatar conforme o mundo pensa, para poder receber as pessoas do mundo e incluir as pessoas do mundo dentro da igreja, se o mundo está batendo palmas para a igreja já não é mais igreja, a igreja se tornou mundo. Sabe por que eu digo isso? Porque a fé é algo vivo. E Paulo entende isso. E Paulo está falando, vocês estão alimentando a fé de vocês com alimentos que não são bons, que não são nutritivos. E ele começa a escrever cartas, a pregar, para instruir a nossa fé. A própria Bíblia fala, a fé sem obras é morta. Então existe uma fé morta e existe uma fé viva. Ou seja, tudo que é vivo precisa ser alimentado, senão morre. Se você recebe algo vivo, se você compra um papagaio, um hamster, um peixinho de aquário, se você compra um bode chamado Marcelo, tudo que você recebe na sua casa e é vivo, gente, você precisa alimentar.
Se você não alimenta aquilo que é vivo, ele morre. Não é só para seres vivos, não. Quem lembra do tempo do Tamagotchi? Lembra do Tamagotchi, que era um bichinho que você dava banho, você limpava, você alimentava ele? Ele voltou. Nesse Natal, os meus filhos pediram de mim: pai, eu quero um Bitsy. Bitsy era um negocinho que ficava balançando, tipo um holograma, assim, que abria uma caixinha. E aí quando eu percebi, ele estava dando banho, ele estava dando comida, ele estava passeando. Eu falei: isso aqui é um Tamagotchi 2.0, isso aqui é uma imitação de Tamagotchi. Era um brinquedo eletrônico que você cuidava, como se fosse um pet eletrônico. Se você não desse comida, não desse banho, até o pet morria. Porque tudo que é vivo precisa ser alimentado. Se você casa com alguém e essa pessoa está viva e ela vem morar, isso vai mudar o teu estilo de vida. Eu não consigo entender às vezes as pessoas que falam assim: eu vou casar, mas eu não preciso mudar. Não, você não entende o que é o casamento. Se você adiciona algo vivo na sua vida, você vai ter que mudar o estilo da sua vida para poder se adequar e alimentar aquilo que está vivo. Porque tudo que é vivo, mas não é alimentado, morre. Ele está falando aqui, ó. E ele vai trabalhando um pouco desse conceito. Se você ler de Gálatas 1 até Gálatas 6 aqui, ele vai tratando para manter a fé cristã viva. Até chegar em Gálatas 6, versículo 6, onde o apóstolo Paulo, para mim, fala uma coisa muito interessante acerca do ministério pastoral, acerca da vida eclesiástica. Ele fala assim: o que está sendo instruído na palavra, vocês, o que recebem a palavra, o que são abençoados com a palavra, alimentados pela palavra, precisam partilhar todas as coisas com quem o instruiu. Ele cita duas pessoas, dois personagens: quem é instruído e quem instrui. Então ele fala que isso aqui é uma relação que ambos têm uma participação. Não é apenas um ministro, um servo, que estuda, que prepara um alimento, que prepara algo que vai abençoar a tua vida, que vai ser aplicado na tua casa, no teu casamento, nos teus empreendimentos, nos teus filhos, para te abençoar. Não é só ele que tem parte nesse relacionamento, nessa transação, se assim eu posso dizer. Quem recebe esse alimento também tem uma participação. Ele precisa partilhar todas as coisas boas. Então, se alguém compartilhou comigo uma palavra, um ensinamento que melhorou a minha vida, que adicionou valor para a minha casa, que abençoou, que me instruiu, que ampliou a minha visão, eu tenho um dever diante de Deus de retribuir com quem contribuiu na minha vida. Se alguém já contribuiu com você, você tem um dever não com a pessoa, mas com Deus, de retribuir, porque a retribuição nessa pessoa é a forma que você demonstra para Deus o valor que aquilo teve na sua vida. Retribuição é necessária para validar que aquilo que você recebeu teve valor. Então, se você recebe ministração, se você recebe algo desta pregação, você sai daqui abençoado, isso aqui contribuiu com você, você de alguma forma precisa retribuir para a igreja, para o ministério, para as pessoas que abençoaram a sua vida. Senão você não insulta o pastor André, você insulta a Deus. Por isso que no próximo verso, depois dele falar: aquele que compartilha, aquele que te instrui na palavra, aquele que te abençoa, e você recebe, você tem que pegar o que você tem e partilhar. Olha o que o próximo versículo diz, e não está desassociado. Ele fala assim, ó: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Você não está zombando o pastor, o ministro, a igreja, é de Deus. Deus vê quando você retribui para o ministério, para a igreja, para o local onde você está plantado. Quando você retribui, você exalta a Deus. Quando você retém e não faz nada, você não zomba o ministério, a igreja. É Deus. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Ei, se essa igreja já abençoou a tua vida, já deu uma palavra de libertação, se ela te instrui, se ela te abençoa, se ela te eleva, você precisa retribuir a ela para adorar a Deus. A adoração a Deus está inata e inclusa na retribuição que você dá para essa igreja. E ele não fala que é retribuir com che, ko, to, não, com todas as coisas. Ele está falando de coisas, de todas as coisas boas. A retribuição de quem é instruído é com coisas. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Agora você só zomba alguém, por exemplo, se tem alguém que tem dificuldade visual, e nós temos pessoas até na igreja, e você fica fazendo careta na frente dele, zombando, e ele não vê, ele não se sente zombado.
você só zomba quem está te vendo. Então se Deus fala, se você não partilha, não devolve, não retribui, eu estou olhando. Deus vê o momento da oferta e do dízimo. Deus vê o momento da fidelidade e da generosidade. E Jesus também via. Jesus certa vez está ensinando as pessoas, alguns fariseus, ele fala, olha, deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu dar um entendimento de vocês sobre dízimos e ofertas. Tem gente que vai ofertar e toca uma trombeta e fala bem alto e diz que dá um valor alto, mas eu vi a contribuição daquela viúva, e ela deu tudo o que ela tinha. O que ela colocou teve para mim mais valor do que aquele que deu um valor mais alto, porque não tem a ver com valor. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus estava olhando o momento da oferta. Jesus precisa da oferta? Jesus necessita do nosso? Não. Se ele quiser, ele faz um peixe abrir a boca, e de dentro do peixe sai o que ele precisa. Mas o momento da oferta é o momento de você declarar o quanto você valoriza o que você já recebeu de Deus. É uma das formas que você declara que aquilo que Deus te deu foi algo bom, te instruiu, te alimentou, te fez crescer. Ele está olhando e falando assim, então demonstra, declara através daquilo que você vai retribuir. E eu digo isso porque a nossa igreja é uma igreja pentecostal. Mas se eu tenho um compromisso com essa igreja, é que nós sejamos uma igreja que não é ignorante. Essa igreja aqui conhece poder e mover, mas conhece palavra e letra. Nós conseguimos trazer o equilíbrio para demonstrar para você. Não é só tchê, coutou e barrear, não. Deus quer ações. Se você recebeu, você precisa devolver. Se você recebeu alguma contribuição, precisa da sua parte uma retribuição. Isso aqui eu resumo no título da minha mensagem, se você for ver depois na internet. Numa frase: alimente o que te alimenta. Fala para a pessoa do teu lado, alimente o que te alimenta. Tudo que Deus criou, Ele determinou um sistema de ciclos, tudo. Pode ver a criação do Gênesis. Quando Deus forma as coisas, Ele forma o ambiente, depois forma o habitante, depois cria um ciclo de vida, ou seja, tudo roda num sistema bem ajustado, bem azoitado de vida. Uma coisa cresce, entrega para outra, que entrega para outra, que entrega para outra, que devolve, e está aqui restaurado novamente. Numa plantação é assim, num solo, porque o solo ele dá nutrientes para uma muda, para uma semente que cresce, se alimenta do solo, pega os nutrientes do solo, se torna uma árvore, dá folhas e dá fruto. Quando esse fruto cai, se ele não é colhido por alguém, retirado por alguém, ele apodrece na nossa visão, mas um fruto apodrecido devolve para o mesmo solo os nutrientes que recebeu. Então, você pode perceber que um fazendeiro, quando ele tira o fruto e o fruto não cai, para poder retribuir para o solo, ele tem que fazer de maneira intencional. Ele vai lá e aduba. Mas se ele não adubar, Deus formou um sistema tão lindo, tão azeitado. É só tu ir para o meio da mata amazônica. Não teve ninguém para adubar a terra. Se você for para um local que nunca pisou um homem, você vai ver árvores grandes, frutíferas e um solo bom que sempre tem nutrientes. Por quê? Porque todo fruto que cai da árvore no solo apodrece, ele retroalimenta aquilo que alimentou ele inicialmente, porque Deus criou um ciclo. Ele criou isso com a água. Ele criou os céus, os oceanos, as represas, os rios. E aí a água da chuva vai e enche todos esses corpos d'água. Depois aquilo evapora e volta novamente para a chuva. E isso vai se retroalimentando, porque Deus criou uma lei que você precisa alimentar aquilo que você pegou. Você precisa dar de volta, retribuir. Alimente o que te alimenta. Pastor, e se eu não fizer isso? Jesus está saindo de Betânia e ele vê uma figueira muito bonita, muito grande. Ou seja, cresceu, pegou nutrientes da terra, recebeu alimento. E aí quando ele se aproxima daquela árvore, ele vê que não tem fruto nenhum. O que Jesus faz? Jesus amaldiçoa e ela seca. Que é isso? Jesus leva a fome a sério, né? Jesus amaldiçoou só porque estava com fome, pastor? Já pensou Jesus indo para o McDonald's no drive-thru? Ei, me dá um Macfish, que nem chegou e já foi embora, né? Tem não Macfish, está amaldiçoado em nome de Jesus, explode tudo, aí cai uma bola de fogo e mata todo mundo. Jesus amaldiçoou a figueira porque ele estava com fome? Não, é porque ela estava tomando mais nutrientes do que ela estava dando. Ela se alimentava e ela não retribuía, ela recebia e ela não entregava. Ela quebrou um ciclo de vida que Deus criou. Sempre que você for alimentado,
você precisa alimentar de volta. Alimente o que te alimenta. Ajude quem te ajuda. Abençoe quem te abençoa. O mundo foi feito para operar assim. Tem alguém que pode dar um glória a Deus até aqui? Outro dia, eu estava observando a tia da Nayane e a avó da Nayane, que é a bisavó das crianças, estava em casa. Ela tem 86 anos. E ela já está bem debilitada. E a tia da Nayane levantava ela e botava na cadeira de rodas, levava para comer, pegava e dava na boca o alimento. Depois levantava de novo. Até a Pérsida da igreja ajudou a gente a dar umas injeções nela, dava remédio para ela, dava banho nela, trocava a roupa dela, limpava ela, carregava ela para cima da escada, descia na escada, botava ela para dormir. Aí quando eu olhei aquilo até me inspirou, achei bonito. Embora seja muito laboroso, né? Quem lidar com pais assim sabe que não é tão simples assim. Mas você entende que é tão bonito, porque eu estava pensando assim, será que um dia serei eu fazendo isso com minha mãe? Será que é um dia eu que vou ter que dar comida para minha mãe? Ou para meu pai, dar banho neles, dar alimento para eles, limpar eles, colocar uma roupa nele? Sabe, eu achei bonito porque assim, você está declarando para essa pessoa, tudo aquilo que você foi comigo, eu estou sendo contigo. Não é bonito isso? Tudo aquilo que você fez comigo, eu vou fazer contigo, fica tranquilo. Porque um dia foi você que fez um xixizinho, foi você que fez número 2, que gorfou, que vomitou. Foi você que a tua mãe teve que pegar e te dar banho, botar uma roupa, te dar de mamar, te alimentar. Então quando nós chegamos e voltamos nesse ciclo, nós nos colocamos agora na posição desse provedor. Então você está falando para sua mãe, mãe, pai, fiquem tranquilos, porque tudo aquilo que vocês foram para mim, eu vou ser para vocês também. Isso demonstra um pouco do seu caráter, daquilo que Deus fez na tua vida. Filhos, cuidem dos seus pais na velhice, assim como seus pais cuidaram de vocês na infância. Prove para os seus pais que vocês fazem por eles tudo aquilo que eles fizeram por você. Isso mostra o nosso caráter. É quando nós devolvemos para alguém tudo aquilo que nós recebemos dele. A gente tem que alimentar aquilo que um dia nos alimentou. A gente tem que cuidar daquilo que um dia nos cuidou. Por isso, invista em lugares e em pessoas que te alimentam. Não tem. E aí você quebra esse ciclo quando você se alimenta num lugar e retribui em outro lugar. Não tem como você descer na irmã ali da pipoca e pedir uma pipoca para o seu filho e querer pagar no bar do coronel. Porque se você se alimentou ali, você vai ter que compensar ela ali. Se você se alimentou de pipoca naquele local, ela espera a retribuição do alimento que ela entregou para você. Isso aqui se aplica para tudo na nossa vida. Lá em casa, quem recebe os melhores presentes não é a minha mãe, é a minha esposa. Eu vou falar de novo, tá, mulheres? Não é a sogra que tem que receber o melhor presente, é a esposa. Porque é a esposa que atura a gente todo dia, acorda com a gente todo dia, nós somos rendidas com ela todo dia, não é? Então quem tem que ganhar o melhor vestido, o melhor sapato, a melhor bolsa, a melhor joia, o melhor salão, não é a nossa mãe. Você está casado, não é a sua mãe que vai ganhar os melhores presentes de você, é a sua esposa. Porque você não pode se alimentar em casa e querer retribuir na casa da sua mãe. Você não pode ficar se nutrindo todo dia ali e querer entregar todos os nutrientes e frutos de um local onde você não retirou. Se a sua mulher que cuida de você, é ela que vai receber os seus melhores frutos. E as mulheres dizem: está entendendo, gente? Eu estou falando em vários segmentos o mesmo conceito e princípio. Deu para entender esse princípio? De alimente o local que te alimenta, alimente a pessoa que te alimenta. Isso funciona na vida, nos negócios, na família, no casamento, e funciona também na igreja. Paulo está falando isso. Isso aqui é para a igreja, é para o corpo de Cristo. Se esse ministério, se essa igreja te abençoou, abençoe ela. Se ela te alimentou, alimente ela de volta. Se ela contribuiu, retribua com ela. Se ela te instruiu com uma mensagem, com um livro, faça o mesmo para ela. Para de pensar, porque muita gente hoje está começando a falar isso, né? Quando a gente fala de dízimos e ofertas, as pessoas falam: não, isso aí é o pastor querendo roubar todo o seu dinheiro. Por que você vai chamar de ladrão quem está te alimentando? Por que a gente chama de ladrão quem está alimentando a gente? Porque se você não devolve para o solo o nutriente que você recebeu dele, vai chegar um tempo que ou você vai secar, ou o solo vai virar estéril. Um dos dois.
Pergunta para quem trabalha com fazenda. Se o cara planta, na hora de colher o fruto, ele arranca o fruto não cai no solo, o solo não recebe nada. Existem solos que o cara fala assim, ó, isso aqui eu vou tirar tudo de vegetação, vai ficar 1 ano descansando. E a gente vai ficar adubando, a gente vai ficar alimentando o solo, por quê? Porque ele se tornou estéril. A gente arrancou tanto do solo e não devolveu, que ele não consegue produzir mais nada. Você quer estar plantado numa igreja que não consegue te dar nutrientes? Que não consegue te alimentar? Se você quer isso, é só você não fazer nada. Agora, se você quer crescer, quer receber, quer prosperar, quer ser abençoado, você precisa alimentar o solo e o local que te alimentou. Alimente o que te alimenta. Senão, ou você, ou o solo, um dos dois, ou os dois, um dia vai morrer. Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela não devolveu o alimento que ela recebeu. Pastor, eu até queria, mas eu não tenho tempo. Se você tem tempo para receber uma contribuição da igreja, você tem tempo para fazer uma retribuição a ela. Se você tem tempo para receber amor da esposa, você tem tempo para devolver amor para a esposa. Se você tem tempo para receber atenção dos filhos, você tem tempo para dar atenção para os seus filhos. Se você tem tempo para ser servido por alguém, você vai ter que ter tempo para servir essa pessoa. Alimente o que te alimenta. Toda área que você investe, essa área vai te dar um retorno. Toda. Se você pratica futebol 6 horas, 7, 8 horas por dia, você vai ser um grande profissional e vai se destacar. Toda área que você se dedica e investe a ela, ela devolve para você. E tem um texto bíblico que para mim vai além. Ele fala assim, dê e lhe será dado. Entrega e será devolvido. Invista e você receberá. Mas a recepção, a volta do investimento, não é no mesmo patamar da entrega. Ele fala assim, ó, dê e lhe será dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Toda vez que a gente se empenha a se entregar a uma disciplina, a um estudo, a uma igreja, a um serviço, o retorno do investimento vai ser maior do que o que nós colocamos. É que nem bolsa, você coloca ali um investimento, depois de um tempo, vai retornar para você. Eu não estou falando de mundo, eu estou falando de Bíblia. Falei para você, nossa igreja às vezes tem uns troços diferentes. Isso aqui é Bíblia. Dê e lhe será dado. Invista e você vai receber o volta desse investimento. Por quê, pastor? Porque não se engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Meu Deus, 2 versículos que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Sabe, eu louvo a Deus. Eu estava conversando outro dia com alguns líderes da nossa música aqui. Eu louvo a Deus por essa orquestra linda. Quantos amam essa orquestra? Você pode aplaudir essa orquestra bonita aqui? Seu líder, Eduardo, estava começando outro dia. Sabe por que essa orquestra é excelente? Porque eles investem tempo. E tudo aquilo que investe te dá um retorno. Qual é o retorno do tempo? Excelência. Eu vou falar para você, eu não sou muito bom de música, mas sentado aqui na frente, é impressionante. Eu sei quando ou o Ministério de Louvor, o coral, a orquestra, ou a banda, eu sei quando eles não ensaiaram. Se torna nítido. Quando eu não invisto tempo numa disciplina, isso fica nítido. Mas quando eu invisto tempo também, isso se torna excelente. De vez em quando eu chego e falo assim, gente, não deu tempo para ensaiar não, né? Pastor, não deu tempo para ensaiar. Notei, percebi. Você entende isso? Toda vez que você investe, existe um retorno. Ou seja, não tem como você retirar de um local um investimento que você nunca fez. Não tem como você querer passar no ITA se você nunca estudou. Não espere ter um retorno de local que você nunca investiu, que você nunca deu, que você nunca se empenhou. Deixa eu pousar esse avião aqui, já estou pousando ele. Se você que nos assiste na rádio, na televisão, estou falando isso aqui é uma mensagem que eu faço uma vez por ano para a igreja local, mas muita gente assiste. Se você nunca foi abençoado pelas pregações, nunca foi alcançado, nunca mudou a sua vida, glória a Deus, aleluia e amém. Mas me deixe ser enfático debaixo dessa. Se você assiste semana após semana,
dia após dia, segue, dá like em todos os estudos, comenta em todas as mensagens, é abençoado por isso. Quando acaba esse culto, você não pode mudar do feed como se o relacionamento acabou por aqui. Se você é alimentado por algum local, você tem uma responsabilidade diante de Deus de retribuir a alimentação que você recebeu. Isso aqui é uma lei bíblica. Se as mensagens não mudaram a sua vida, glória a Deus, aleluia. Mas se elas te adicionaram valor, você tem uma responsabilidade. Não é diante da igreja, gente, é diante de Deus. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E tudo que ele colhe, ele tem uma responsabilidade de retribuir e replantar novamente. Tudo. Se você é abençoado, você precisa retribuir. Se você foi transformado, você precisa retribuir. Jesus, em outra parábola, vai falar da parábola da figueira estéril. Ele trata sobre isso, né? De uma figueira que é plantada numa vinha. E aí depois de um tempo era para dar fruto e não dá. Aí o dono da vinha fala assim: corta, ou fruto a faca. Porque ele está no meio de uma vinha. A vinha está frutificando. Ou seja, existe nutriente no solo. O problema não é o solo, o problema é a figueira. Se tem outras pessoas dando fruto, o problema não é o solo, o problema é a árvore. A árvore precisa frutificar. Ela precisa alimentar quem está alimentando ela. E aí deixa eu trazer isso um pouco para aquela vocação pastoral que eu falei. Porque o apóstolo Paulo, não só aqui, na carta a Timóteo também ele trata sobre retribuição pastoral, o papel do pastor e do líder. Ele, assim, nos tempos de hoje, e Paulo era um bivocacionado, mas ele mesmo escreve defendendo o seguinte: existe uma necessidade tão grande na obra, que o ideal é que um pastor seja separado para o ministério, e daí ele fala em instituir diaconia, e os diáconos, porque são eles que trabalham o dia a dia de serviço, de apoio à igreja, para que ele tenha tempo para preparar uma boa comida. Porque você sabe muito bem quando existe uma boa comida, com bons ingredientes, e quando é um miojo que é servido para você. Você sabe muito bem disso. Quem se alimenta bem, está numa igreja que é bem alimentada, ele sabe muito bem. Isso aí ele esquentou no micro-ondas e trouxe para a gente. Não, isso aí não. Isso aí ele cortou em cubinhos, ele fez a matemática, ele selou dos dois lados, depois botou para o forno, para não perder a suculência de dentro. Está uma comida deliciosa, está uma comida diferente. Quem é bem alimentado sabe muito bem. E ele está começando a proteger e falando: olha, o pastor, o líder, ele precisa de tempo para poder se dedicar, para preparar um bom alimento para vocês. Eu não entendo, às vezes, e tem muitas igrejas que são assim. Geralmente são igrejas que não se reúnem, ou ficam muito na internet, que ficam reclamando e falando mal de dízimo e de oferta. Esse tipo de crente nunca foi alimentado bem numa igreja. Nunca chegou num local onde ele recebeu uma boa refeição. Por isso que ele está reclamando. Porque ele não entende que para preparar uma boa mensagem, para cuidar de pessoas, requer tempo. E eu digo isso protegendo pastores que se dedicam integralmente à obra, mesmo não sendo um. Eu sou um pastor bivocacionado. Mas sendo bivocacionado, eu falo assim, ó, se eu já tenho tempo para abençoar, se eu tivesse 100% do meu tempo, o meu alimento seria bem melhor. O meu trabalho teria um resultado muito melhor. Por quê? Porque não tem como, gente. Se eu consigo investir 10 horas, já é um bom alimento. Mas se eu invisto 20 horas, o alimento é outro patamar. Porque o tempo que eu invisto é o tempo que tem de retorno. Aí ele começa falando um pouco sobre isso. Quem está bem alimentado, não reclama. Se você vai num restaurante e vem um prato, vem uma comida, meu irmão, está no corte certo. Está desmanchando na boca. Está no ponto certo. Tu reclama do chefe? Ninguém reclama de um local onde é bem alimentado. Pode ter certeza que quando as pessoas às vezes vão reclamar, quando se fala de dinheiro na igreja, é porque elas vivem de miojo. Não são bem nutridas. Porque quem é bem nutrido não reclama da comida e do chefe que preparou essa comida e do ambiente que proporcionou e não entende as leis de Deus. Ei, se eu sou bem alimentado, eu tenho que alimentar aquilo que me alimenta. Porque Deus criou um sistema, um ciclo que é tão perfeito e ajustado, que se o homem não respeita, se o homem viola, ele quebra esse ciclo. Por isso que ele fala, não zomba, não quebre, não desmanche o ciclo que Deus formou. Quais áreas da sua vida você tem investido pouco
e está querendo retirar muito. Não tem como a gente buscar pouco a Deus e querer muito dele. Se dedicar pouco a Deus e esperar muito dele. Se dedicar pouco aos estudos e querer passar no ITA. E eu digo isso. Eu estava conversando outro dia com alguns amigos que são de fora daqui, e eu vi da boca deles, eu estou começando a ficar cheio de um discurso que eu já me vi falando. E se você um dia me ouvir falando, me corrija. Eu estou tentando me corrigir quanto a isso que Deus me elucidou. Sabe aquele discurso de essa próxima geração não tem compromisso? Essa geração de agora não quer nada com nada, não quer saber das coisas de Deus. Essa geração, ela relativiza tudo. A minha pergunta é, a gente fala de uma próxima geração como se eles não fossem nossos filhos. Como se não fosse a nossa responsabilidade de cuidar e nutrir eles bem. Entende? Porque assim, gente, não, mas ele é muito diferente de mim e da minha geração. É claro, sabe por que você é diferente do seu pai? Ou você é igual e parecido com a geração do seu pai? Porque o seu pai investiu muito tempo em você, mas você investiu pouco tempo no seu filho. Como é que você quer que o seu filho seja igual a você, se você não nutriu e não investiu ele com ele? Porque a gente vive nesse tempo, num tempo onde a gente corre tanto, trabalha tanto, que quem cuida dos nossos filhos é o YouTube, é a internet, é a rede social. Pega um celular aí, eu não lembro, e eu digo isso até para mim, porque eu sou assim, às vezes os meus filhos estão muito me puxando. Pega um celular aqui, pega um tablet aqui, vai para cá. Daqui a pouco eles estão cantando a música que eles estão ouvindo lá, estão se comportando como eles estão vendo lá. A gente está terceirizando a nossa responsabilidade e falando, eu não entendo esta geração. Está acontecendo durante a nossa responsabilidade. É no teu turno que teu filho cresceu e tua filha cresceu. Sabe? E a gente começa a falar mal dos valores que eles carregam. Eu vi um exemplo maravilhoso. Pastor Rodolfo, tu tem um dinheiro aí na mão, me traz esse dinheiro aqui que eu vou dar de oferta depois. Ele colheu um dinheiro aí do pessoal. Isso aqui são notas. Posso dar isso aqui depois de oferta? Posso. Tu fala lá com os donos. Uma nota de R$100. Uma nota de R$50. Uma nota de R$20. Uma nota de R$10. Está aqui, ó. O que diferencia essas notas? Pastor, o valor. Ok, mas todas são do mesmo papel. Praticamente do mesmo tamanho. O que muda nelas? A cor e o valor que foi impresso. Entende isso? Então, o que vai diferenciar o valor de uma nota é o que foi impresso, é o que imprimiram nela. Sabe por que essa geração tem valores diferentes dos nossos? Porque nós não imprimimos neles os nossos valores. Filhos são notas em branco e você é uma impressora. O valor que você imprime nessa nota é o que ele vai carregar para a sua vida. Se a gente imprime um valor numa nota, pode ir para a faculdade, pode viajar para esse mundo, ganhar um mundão. Ele não vai se mudar. Por quê? Porque eu imprimi nele, eu me dediquei. Só que para isso requer tempo, requer investimento, requer dedicação para eu imprimir valores nos meus filhos. Mas os valores que eu imprimo, ele carrega. Por que a gente estranha tanto os problemas e o jeito de ser de uma próxima geração, se tudo isso aconteceu durante a nossa responsabilidade e o nosso turno? Porque a gente terceiriza. Talvez porque ficamos muito ocupados em ganhar dinheiro ao invés de ganhar a nossa casa. A gente hoje discute mais sobre política do que sobre família. Deixa Deus usar minha boca aqui. Quem sabe hoje você posta na rede social e no seu stories mais conteúdo e foto exaltando um político do que o seu esposo ou sua esposa. Tem gente que olha e fala assim, rapaz, se ele falasse tão bem de mim como fala desse presidente ou desse candidato, eu seria a mulher mais feliz do mundo. E um homem de igual modo, se ele se posicionasse diante de mim, diante dos meus filhos, como se posiciona diante desse político ou desse candidato, eu seria o esposo mais feliz do mundo. Por que a gente fala tanto sobre o país e fala pouco sobre a família? Aí depois a gente vem com aquela preocupação, não pastor, é porque a gente tem que cuidar com o país que nós vamos deixar para os nossos filhos, querido. Não se preocupe com o país que você vai deixar para o seu filho. Se preocupe com o filho que você vai deixar para esse país. Você não vai mudar o seu país, você vai mudar o seu filho. E o seu filho vai ser a mola motriz de mudança
Deixa eu falar uma coisa, não investe muito tempo com o teu candidato, não. Porque ele não vai te dar o retorno que a tua família te dá. Para pensar. E aqui eu falo até de mim. Vê quantas vezes você posta e compartilha conteúdo de políticos e de política. Se você compartilhasse sobre a sua esposa e sobre os seus filhos, como é que seria o seu casamento e sua família? O problema é que você está investindo muito numa área que não vai te dar retorno nenhum. Ele te alimenta? Quem te alimenta é teu pai, a tua mãe, teus filhos, tua esposa. Alimente aquilo que te alimenta. Fale daquilo que te abençoe. Cuide daquilo que sustenta e te mantém. Eu sei que eu estou batendo em calos de pessoas, mas tem alguém recebendo essa mensagem? Então, meus irmãos, se tudo isso de alimentar e receber o alimento é verdade na minha família, na minha casa, no meu país, na empresa, nos relacionamentos, também é na igreja. E quando eu digo isso, eu não estou falando só sobre dinheiro, mas também sobre. Porque você pode investir tempo, você pode investir dons, talentos, mas você pode também. O Senhor aqui deixa muito claro, quando ele toca um pouco sobre o pastor e líder instruir, o apóstolo Paulo instruir a igreja precisa retribuir, devolver, partilhar. Para mim, ele fala sobre tudo, mas também, ou principalmente, sobre finanças. Sabe por quê? E aqui do meu coração, a visão que Deus tem me dado para essa igreja vai muito além de mim. Um dia, ou o Senhor volta para pegar a igreja, um dia Deus me tira de São José, ou tira a minha vida, eu não sei. A visão que eu estou tentando implantar, que Deus me deu, vai permanecer independente de mim, porque a visão é maior do que a pessoa. E a minha visão é da gente começar a investir mais tempo naquilo que traz um retorno para a igreja e para a salvação. Eu estou, nesse ano, estava falando com o pastor Rodolfo, já falei com alguns jovens, eu estou formando um grupo, não é que nem na internet não, desses mentores, mas eu falei para eles, eu vou formar um grupo de mentoria totalmente diferente daquilo, não vou fazer nada online, eu vou nas congregações e na nossa igreja sede, vou perguntar, cadê os garotos e garotas, 25 anos para baixo, que querem servir na casa do Senhor e serem ministros? Eu, pessoalmente, vou querer mentoreá-los. Eu vou querer estar com eles uma vez por semana, e eu vou trabalhar com eles, vou falar, olha, vocês precisam desenvolver essas disciplinas, precisam ler esses livros todos os meses, vocês precisam correr e exercitar, porque você precisa ter um corpo disposto para levar o evangelho também, não é só palavra, cuida do seu corpo. Eu vou fazer treino funcional uma vez por semana com eles. Sabe qual é o nome desse projeto? Projeto A Base Vem Forte, porque eu quero investir naquilo que vai trazer retorno para a igreja, naquilo que vai transformar o país. Temos que fazer movimentos para eleger gente, temos, mas eu vou falar para você, se a gente fizesse movimento na igreja para capacitar a nossa juventude, como nós fazemos para eleger candidatos, meu Deus do céu, a igreja já está em outro patamar. Sabe por quê? Porque uma juventude capacitada dá um retorno muito maior do que um político eleito. E a visão que Deus me deu é tão grande, por isso que a gente está fazendo tudo isso, gente. A gente está expandindo, está crescendo, vai remodelar tudo. Sabe por quê? Porque isso aqui não é só para servir uma geração, não. É todas as gerações que vêm. Por isso que nós temos que esse desafio, e a gente retorna hoje, eu falo sobre isso. E você prepara a sua oferta e pega o seu envelope aí na sua frente. Nós vamos retornar com o projeto, e eu vou falar a partir de hoje, em todos os cultos, sobre o metro quadrado. Daqui a 3 meses a gente tem um pagamento de quase 600 mil reais, que é um balão alto para pagar, e estamos muito longe disso. Precisamos que você faça algo a mais. Coloque novamente, estude novamente, se você pode doar mais 1 metro quadrado dos terrenos que nós estamos comprando ali atrás, que nós vamos demolir as casas para expandir o nosso estacionamento, pelo crescimento que Deus tem dado. Se você não sabe desse projeto, depois me pergunte, eu venho para cá, coloque, eu quero 1 metro quadrado, pastor, eu quero me responsabilizar. Nós assinamos um contrato para colocar finalmente os móveis aqui na lateral da igreja para as crianças, para essa área de quase 500 metros quadrados para servir as nossas crianças, 80 mil reais. Eu acho que lá para março a gente já vai liberar para o pessoal ir para lá. E aí eu estou falando com pessoas, eu estava até o momento falando com pessoas independentes. Vem aqui, tu segura uma parcela, são 12 de 6 mil. Não, deixa que um mês é comigo, eu dou 6 mil, outro mês é comigo, outro mês é comigo. Se você quer entrar nessa, pastor, eu não tenho tudo, eu tenho parte. Escreva aqui, pastor, eu quero me responsabilizar com uma parcela. Não precisa ser hoje, que a gente vai pagar em 2 vezes, pode ser daqui a 3 meses, 6 meses, 8 meses, quando der, mas se você quer se responsabilizar e fazer um compromisso, escreva com isso. Sabe por quê, gente? Sabe que
eu tenho aprendido, e eu tenho conversado com alguns pastores, e Deus me expôs um pouco a eles. Nós, na Assembleia de Deus, temos dificuldade em falar de dinheiro. Eu tenho dificuldade de falar de dinheiro. Pode ver, quantas vezes eu faço palavra de oferta? É raríssimo, porque não é a minha índole, o meu chamado. Mas aí Deus escolhe um dia para eu pregar inteiro sobre dinheiro. Mas eu tenho que aprender mais. Sabe por que eu tenho aprendido isso? Porque alguém vai falar, pastor, mas vocês investem muito dinheiro em prédio, em terreno, milhões para construir catedrais e igrejas. Deixa eu falar uma coisa para você. O investimento para construir uma igreja e comprar terrenos, expandir a infraestrutura da igreja, é infinitamente menor do que o dinheiro que se faz para construir uma prisão, para pagar advogado, para pagar psiquiatra, para pagar psicólogo. E eu não sou contra eles, mas eu estou falando aqui para pais. Se você quer isentar de pagar advogado, psicólogo e psiquiatra para o seu filho, invista na igreja, porque a igreja te dá um retorno. Alimente aquilo que te alimenta. Quando alguém vem falar, por que vocês constroem catedral gigante? Eu falo, já viu o tamanho dessa catedral? Mas olha o tamanho daquela prisão, meu irmão. A prisão é muito maior do que a catedral. Enquanto a prisão for maior que a catedral, investir mais do que lá, a gente ainda não chegou no ponto certo. É muito mais barato você investir na casa do Senhor e na obra dele, do que você pagar um advogado para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Quem está entendendo essa mensagem? Por isso, meus irmãos, recebam essa palavra com carinho e com amor. Eu vou fazer uma oração de onde você estiver. Pastor, não tenho hoje, mas Deus colocou no meu coração um valor, ou um compromisso, ou uma meta. Só coloque o seu nome, o seu telefone e o que você acha que você pode fazer. Eu falei para você, isso aqui é para te desafiar. Nós estamos iniciando algo que nos próximos 3 meses vai ser uma campanha muito grande. Não é porque a igreja precisa, embora a obra na terra precisa para pagar as contas e fazer novos investimentos. Mas entenda, é você que precisa alimentar aquilo que te alimentou. Eu quero abrir os teus olhos para que Deus continue te abençoando e derramando e colocando frutos sobre a sua vida. A pior coisa que tem para um pastor é ver os crentes secando, porque eles não devolveram de onde eles tiraram, porque eles não retribuíram para aquilo que contribuiu, porque eles não abençoaram aquilo que abençoou a vida deles. É mais barato a gente construir igreja do que o governo construir prisão. E é com o mesmo dinheiro, sai do nosso bolso. Levante de onde você estiver, segura o envelope que eu quero orar pela sua vida. Você pode ficar de pé. E aí o pessoal vai tocar aqui no fundo, não é isso? E depois o pastor Rodolfo vai finalizar com a ministração da Santa Ceia. Estamos com um tempo bem apertado, mas acho que Deus falou com a igreja. Senhor, eu te agradeço pela maturidade do nosso tempo, da nossa igreja, dos nossos irmãos. Se talvez alguém entendeu com um tom errado, Senhor, com o teu Espírito Santo vai lá e muda uma palavra errada, talvez dita minha, um tom errado, Senhor. Mas tu sabes que tudo que foi ministrado aqui não veio de um coração manipulador, mas de um coração aberto para querer entender, para querer mergulhar naquilo que tu tem para a vida de cada um de nós. Porque quando nós aprendemos essa verdade, que quando nós alimentamos o que nos alimenta, tu continua esse processo, esse ciclo benevolente de prosperidade, de crescimento, Senhor. Coloca no nosso coração e na nossa mão todas as riquezas e as necessidades que a tua obra aqui na terra tem. Eu quero abençoar cada dizimista e ofertante da tua casa e cada pessoa que recebeu de coração aberto esta palavra no nome de Jesus. Amém.